convidamos Stephanie Ribeiro para subir ao palco. Stephanie é arquiteta, linda, escritora, palestrante e feminista negra que acredita na arte, design e cultura como papel fundamental do ativismo negro interseccional e na responsabilidade social do arquiteto para uma sociedade mais justa e igualitária. Para dar seguimento ao nosso evento, convidamos outras duas mulheres. Maria Elisa Batista, doutora em arquitetura, professora e presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Uma salva de palmas, por favor. Convido também Andréia Milton Ilha, arquiteta e urbanista, especialista em direito urbanístico e ambiental, mestranda em arquitetura, urbanismo e paisagismo e vice-presidente do CAU-RS. Uma salva de palmas. O palco é de vocês. Bom, primeiro, antes de passar a palavra para a Stephanie, queria agradecer a presença de todas e todos. Falar que é impressionante, né? A gente está aqui nesse prédio maravilhoso, com esse palco, né? Essa visão daqui é muito impressionante. E eu vou passar direto para a Tainá, para a Stephanie, depois a gente segue conversando. Oi. Oi. Gente, eu queria muito agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada. Adorei ouvir a fala da Tainá, estava aqui atrás. Saudades da Tainá, ela é incrível. Fiquei muito feliz de poder falar um pouco aqui sobre o meu trabalho, que é um trabalho um pouco diferente como arquiteta. Eu sou apresentadora de um programa de TV de decoração. E aí eu sempre brinco que eu faço um trabalho de arquiteta que todo arquiteto deveria ter um pouquinho de backstage do Decora, porque é uma das coisas mais insanas que eu já fiz na minha vida. Não sei, quando eu topei, acho que eu estava um pouco maluca, mas acho que foi uma das experiências mais positivas que eu já tive até hoje, de contato com o cliente de uma outra forma e também de tomada de decisões dentro de um tempo muito mais curto, que eu nunca tinha sido ensinada dentro da faculdade de arquitetura. Eu sou formada em arquitetura na PUC, já estive aqui em Porto Alegre, inclusive na PUC, gravando, falando um pouco sobre o meu fazer e sobre a minha forma de pensar numa aula rápida. Eu me formei em 2016. Foi uma experiência bem singular fazer faculdade na PUC. Tive altos e baixos, até cogitei, em algum momento, não ser arquiteta mais. Acho que a questão da identidade como uma mulher negra é muito impactante na faculdade de arquitetura. A gente não tem tanta representatividade assim. E até a questão de gênero mesmo. Acho que as mulheres, como um todo, acabam sendo colocadas em posições muito complexas na arquitetura do Brasil. A gente, muitas vezes, não é reconhecida. Então, para mim, foi um desafio tentar entender o meu lugar. E eu lembro que, na faculdade mesmo, eu comecei a ter interesse por um viés mais estético, mais decorativo. E aí eu tinha um conflito muito grande, porque eu já era uma feminista negra, eu já era toda combativa, eu já queria mudar o mundo. E eu achava que esse viés não ia bater com a questão da decoração, que muitas vezes é relegada a um lugar da elite, né? O acesso a um arquiteto, decorador, a uma casa planejada, é uma coisa que a gente associa a um privilégio, a algo da elite, a elite pagante. E eu queria desenhar móveis, eu queria pensar cores, eu queria pensar layouts possíveis, mas eu tinha esse conflito de querer também ter uma visão social dentro do meu trabalho. E aí eu comecei a fazer outros trabalhos, comecei a pensar várias coisas, e aí, de repente, veio um convite do Decora em 2020,
E eu acho que o Decora ele junta esses meus dois desejos de fazer uma coisa para um público que não necessariamente conseguiria pagar um arquiteto e fazer alguma coisa no sentido do design, da estética, da decoração. É óbvio que as pessoas sempre me perguntam como que é o dia a dia, como que é o processo. As pessoas realmente se inscrevem? As pessoas realmente se inscrevem. Eu não conheço essas pessoas, eu acabo entrando na vida delas de uma forma diferente. E acho que teve uma coisa que eu pensei muito sobre o meu trabalho depois do Decora, que ele exigiu de mim não só um desenho técnico, rapidez, e quase que um trabalho que ele não é cenográfico, porque as pessoas moram naqueles lugares, não é uma coisa que sai, que depois eu posso restaurar, não, aquilo é real, aquilo é fixo, mas acho que tem uma coisa da rapidez, realmente, desenhar um mobiliário em um dia e executar em 3 é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, e a gente faz num programa de TV. Mas acho que tem uma coisa da sensibilidade de você ter que captar muito rápido o que a pessoa quer em minutos, porque eu realmente conheço as pessoas em 2, 3 horas, e a partir dessa conversa de 2, 3 horas eu tenho que pensar um projeto para elas do zero, junto com a minha equipe. Então, exige da gente uma sensibilidade, uma escuta, que eu acho que ela é muito... Ela foi um aprendizado muito grande desse processo. Acho que quando eu fiz faculdade de arquitetura, eu tinha muitas certezas. Acho que quando a gente é estudante, a gente acha que sabe tudo, que a gente vai mudar o mundo. E aí, depois que eu me formei, depois que eu comecei a atuar, eu comecei a ter, não dúvidas sobre o meu trabalho, mas dúvidas que são necessárias para que eu consiga, inclusive, me dar o direito de prestar atenção e ouvir o outro, porque eu não tenho tantas certezas assim. Eu não sei o que é melhor, necessariamente, para todo mundo. Então, acho que o Decora ele vem, nesse sentido, num aprendizado muito grande para mim. Eu tive o desafio de fazer 2 casas ao mesmo tempo. Eu tive o desafio de fazer projetos na pandemia, que foi muito difícil. Eu tenho o desafio, às vezes, de unir as mais diferentes necessidades de 10 pessoas morando na mesma casa. E tem os desafios, claro, da gente atuar num campo em que existe uma grande ausência da figura do arquiteto, que são famílias que não têm acesso financeiro ao arquiteto, né? Que até a ideia de contratar um arquiteto, para elas, soa muito distante. Então, eu estava até respondendo um pouquinho antes de começar, como o assédio que eu sofro, né? Um assédio que ele é do sentido de resolve a minha casa, resolve meus problemas, vindo de pessoas que têm inúmeros problemas, tanto estrutural quanto no sentido de qualidade de vida. E aí eu acho que é muito prazeroso poder me comunicar num programa de TV e poder passar uma mensagem que eu acho que é uma mensagem que eu queria sempre deixar claro, que eu, inclusive, em algum momento, eu achei, lá na época da faculdade, que se eu estivesse fazendo decoração, que se eu estivesse trabalhando no campo que eu estou trabalhando, eu estaria fazendo uma coisa muito nichada, uma coisa muito elitizada. Eu, hoje, não faço algo nichado e elitizado, mas eu acho que existe uma responsabilidade gigante na nossa discussão sobre o que é qualidade de vida e o que é o direito de morar. Acho que muitas vezes a gente discute o direito de morar no campo do urbano, e acho que até a pandemia e todos os contextos que vieram depois disso, e o meu próprio trabalho no programa ter começado em 2020, me trouxeram à luz de como a gente precisa discutir também a qualidade de vida nos espaços mínimos ali, nos espaços do dia a dia, nos espaços que a gente circula, que é a nossa casa, que é o ambiente que a gente, querendo ou não, mais ficou nos últimos anos. E como qualidade de vida é um direito pouco discutido e como as pessoas acham que é um privilégio que não deveria ser acessível. Então, o fazer o Decora também é muito emocionante nesse sentido, porque, no fundo, a gente está entregando uma decoração, a gente está entregando um cômodo, mas a gente está entregando a ideia de que as pessoas têm o direito de viver numa casa que represente elas, e têm o direito de viver numa casa que seja confortável, e têm o direito de viver numa casa que seja aquilo que elas sonharam, né? Isso não é um privilégio, isso não é uma coisa restrita à elite, isso é um direito básico que todo mundo deveria ter acesso. Então, basicamente, hoje eu me sinto muito privilegiada por fazer meu trabalho. Eu falo que é uma honra gigantesca. É uma loucura. Se eu estivesse gravando, eu não ia estar aqui hoje, porque eu não tenho
tempo nenhum pessoal quando eu estou na pauleira do Decora, mas acho que é uma experiência muito única e muito singular e muito positiva e muito inspiradora. Acho que é isso, gente. Obrigada por enquanto. Obrigada, Stephanie, por enquanto, né? A gente vai seguir ainda conversando. Vou passar para a Maria Elisa. Bom, eu quero agradecer, né, agradecer o convite do CAL para estar aqui com vocês. Eu acho que depois do vídeo da Tainá e da fala da Stephanie, acho que eu posso ir para casa, não tem grandes coisas, mas já que estou aqui, não é? Bom, primeiro eu queria dizer que é uma alegria poder ouvir um trabalho desse. Né? Queria dizer esse sobrenome lindo seu, né, Ilha. Eu achei uma coisa maravilhosa, chamar Ilha. E eu não tenho a sua experiência de backstage, eu sou uma professora antiga, eu vou ler. E eu queria dizer primeiro sobre esse evento que está sendo feito aqui, não é? E que eu achei muito interessante quando eu fui ver a programação, muito auspicioso, que a gente tivesse aqui todos os presidentes de CAL e as comissões se reunindo nesse momento que nós estamos aqui falando de uma coisa tão incrível que é a possibilidade do arquiteto, da arquiteta, trabalhar nas casas das pessoas, né? Trabalhar ali junto com aquele espaço, que é o espaço onde a gente cria as crianças, onde a gente acorda de manhã, né? Onde a gente vai dormir cansado no fim do dia, né? Mas eu achei interessante que tem uma reunião das comissões de ética e disciplina. E disciplina não, porque é um negócio muito chato, mas a ética, né? Essa que não se fixa, essa coisa móvel, né, que exige da gente a compreensão e o mergulho na realidade, e eu acho que é disso que a gente fala quando a gente fala de arquitetura, né? Essa ética da nossa ação, essa ética da nossa proposição. E tudo isso que está acontecendo, que eu vi, né, hoje eu participei de algumas coisas, eu acho que tudo isso converge para a gente entender esse significado do nosso ofício, essa tarefa, que é uma tarefa da imaginação e da ação, e que nos move para uma vida melhor e mais feliz, por um mundo mais justo. Quem fala isso é o Albert, né? Não sou eu. E esses são tempos de esperança. Não que a gente tivesse perdido a esperança, ou que a peleja se encerra agora, né? Dia 19, amanhã, temos, né, a diplomação, dia 1º a posse. Mas os tempos são mais luminosos, né? Essa esperança, essa leveza que a gente sente no coração para poder voltar a falar da poesia, da arquitetura, da importância da arquitetura, né? E não apenas de reagir àquilo que vem nos oprimindo nesses últimos anos, né? E essa transformação do espaço, você falou muito bem, esses anos que ficamos tanto em casa, né? Eu acho que as pessoas, aquelas que têm casa, né, porque nós temos que falar disso, as pessoas passaram a sentir muito mais o que é esse lugar de morar. Ele perdeu, eu diria, as maquiagens que ele tem, né, e passou a ser aquele nosso buscar de um lugar onde tem sol, onde tem sombra, por onde que o vento passa, né, onde que a gente pode ficar triste, onde que a gente pode compartilhar alegria, como é que a gente mora com outras pessoas, como é que a gente mora sozinho. Então, nós todos começamos a olhar para esse lugar que é nosso, que é de cada um, né, e que é diferente, com outros olhares, assim, com essa experiência do corpo. E é essa experiência do corpo que habita a arquitetura, né? É o nosso corpo que está na arquitetura. Ela não é uma coisa distante. Eu fico muito emocionada quando eu fico num lugar como esse aqui, né? A gente olha aí, tem a história, mas tem um jeito de fazer o lugar que a gente ocupa com muita delicadeza, né? E esse aqui é o fundamento da arquitetura, como se a gente recuperasse assim a nossa alma no espaço, né? Ou o espaço da nossa alma, se a gente quiser fazer esse trocadilho.
E a casa, ela nos recebe com tudo que vem junto, com a alegria, com a tristeza, né, com a saudade, com a fome, com a insônia, né, com o excesso de trabalho, com o que for. E além desses aspectos mais evidentes, né, que toda arquitetura tem que ter, né, do funcionamento, de tudo mais, ela também precisa ter a beleza para cuidar com delicadeza desses estados de espírito que a gente está. E a beleza tem sido muito relegada na nossa vida, na nossa cidade, né? Eu passei no Beira Rio, aqui em Porto Alegre, e fiquei imaginando que a gente pode dar uma aula assim. Você tem um rio maravilhoso, você tem um parque lindíssimo, você tem um estádio muito lindo, e ali, né, o rio, o bosque, né, o parque, o estádio, e você tem que resolver onde que você põe um estacionamento. E onde que foi posto? Né? Quem conhece Porto Alegre sabe que ele foi posto num lugar que não podia, porque ele rompe com essa beleza e com essa integridade que a cidade precisa ter, tanto quanto a nossa casa. Né? Louis Kahn, ele nos fala do maravilhamento, né? Que esse maravilhamento que vai nos impelir a criar, né, que liberta as nossas mentes e que liberta o nosso corpo. É disso que a arquitetura fala. Né? E quando a gente pensa assim no nosso ofício, a gente questiona, eu imagino, né, a gente questiona esses espaços que a gente desenha. A gente começa aí numa busca de uma simplicidade do coração. Assim, a gente busca ter em volta e junto aquilo que nos move, aquilo que nos comove, aquilo que nos leva a querer ser melhor com as pessoas que estão em volta da gente, não é? E eu acho que a gente precisa disso, de espaços versáteis, né, de espaços belos, receptivos, a vida muda o tempo todo, né? Mas a gente precisa do lado de fora, a gente precisa da rua. Não sei se aqui vocês usam essa expressão, mas lá em Minas, a gente chama a porta de entrada da casa de porta da rua. Para dizer que a rua é, né, a continuidade, é o lugar onde a gente se educa, onde a gente educa as crianças para o outro, né, para o diferente, né, para aquele que não é aquele familiar ali. E, por fim, só para encerrar, eu queria dizer uma sequência que o Cacá Brandão, um arquiteto e filósofo, fala quando ele estuda Alberti. Ele fala que projetar não é um ato solitário do arquiteto, mas uma interpelação e um pensamento contínuos e solidários. Eu queria ficar por aqui para a gente continuar o debate. Obrigada, Maria Elisa. Bom, hoje é o nosso terceiro dia da Trienal de Arquitetura e Urbanismo, né? E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo teve essa proposta de trazer a arquitetura, né, para evidência, para discussão, dentro das várias formas de atuação dos arquitetos, né? Então, a gente percebe, outro dia a Stephanie falou, né, na rádio, e colocou que a arquitetura não precisa ser de grandes prédios, né, de grandes obras, né? Existe um novo caminho para a arquitetura, que é trabalhar com as pequenas obras, né, com as pequenas intervenções para qualificar a vida das pessoas. E são obras que acabam também transformando as nossas cidades, né, trazendo a inclusão. Então, até eu queria, né, que tu falasse um pouquinho dessa questão de como as pessoas percebem esse teu trabalho, quando elas têm essa oportunidade de ter acesso à arquitetura, né, através desse teu trabalho. Oi. Eu liguei aqui. Eu acho que tem uma coisa muito engraçada do Decora, que a gente realmente faz tudo em mais ou menos 2 semanas, 1 semana. É uma equipe muito grande, tanto de filmagem, quanto a minha própria equipe de obra. Gestar tudo isso também é um desafio, mas eu cuido de todas essas partes, tanto o orçamento da obra, quanto o orçamento de equipe, gestão de equipe. Então, eu não só apresento e desenho junto com a minha equipe. Eu faço toda a parte também de administração desse cotidiano para a execução dessas obras. Então, a gente tem obras que duram em torno de 2 a 1 semana, dependendo do tipo de obra. E
é tudo muito rápido, se você for parar para pensar, né? Mesmo se a gente está falando de uma decoração, se a gente está falando de uma transformação numa casca, não necessariamente a gente quebra paredes, a gente faz obras mais intensas, depende um pouco do contexto. Quando a gente pega alguns espaços, como cozinhas, banheiros, a gente tende a ter um trabalho um pouco maior de quebrar, tirar o revestimento, mas fora isso a gente tem uma coisa mais uma casca, a gente vai alterando as superfícies. E por ser um tempo tão rápido, as pessoas que têm acesso ao programa, elas demoram para entender o que aconteceu. Então, é muito comum a gente entregar o projeto e só depois de um tempo cair a ficha da pessoa, né? Porque tem realmente toda essa, como se fosse essa mágica da TV, que na verdade é a mágica do dinheiro e da rapidez de você conseguir fazer algo em 2 semanas. Assim, as equipes são enormes, a gente tem toda uma administração e tem também as inúmeras parcerias do programa que facilitam com que a gente entregue tudo num tempo muito rápido. Então, é um processo difícil para as pessoas, para cair a ficha. E eu comecei a entender isso fazendo, porque era muito comum que aí só depois de um tempo a pessoa me mandava uma mensagem do tipo, eu gostei, ou agora eu estou usando tal coisa, porque demora mesmo, né? É muito diferente de você ter um projeto com um cliente, que você apresenta o projeto, que aí você vai discutindo partes do projeto, que você vai comprando junto com o cliente. Eu já tive essa experiência também, é totalmente diferente, porque você vai processando aos poucos o que está acontecendo. Mas acho que tem também um outro lado que é muito diferente, que é essa possibilidade eu, como arquiteta, tomar todas as decisões, né? Que é uma coisa que, no fundo, a gente geralmente não faz. A gente tem a participação do cliente ativa, né? Você discute o revestimento, você discute a cor da parede. Eu não discuto com o cliente nada, eu realmente tomo todas as decisões, inclusive porque eu estou com um orçamento. Então, tudo passa por mim. Então, é muito complexo, até na hora de pensar uma equipe, de pensar como a gente trabalha, de pensar que tipo de questionário a gente aplica para as pessoas, que tipo de pergunta eu faço, que tipo de referência eu peço para que me enviem. É um processo que ele é muito diferente do que a gente geralmente faz. Mas acho que tem um aprendizado, como eu disse, desse processo, para o meu fazer fora o Decora. Acho que tem um processo de segurança, de às vezes até entender que muitas vezes você pode dizer, você pode convencer sim o cliente a mudar de ideia, por que não? Até muito porque eu sou uma arquiteta muito colorida e geralmente as pessoas não gostam muito de cores no Brasil, as pessoas têm um medo muito grande, acho que é uma coisa que eu sempre discuto no Decora e fora do Decora, que é a ideia do medo de parecer cafona, né? De como a gente vem e associa a cultura popular brasileira a nossas raízes e a nossa identidade como cafona, como feio, como, né, usa termos pejorativos e até usa termos que não são pejorativos de uma forma pejorativa, como a palavra brega, que no fundo é um estilo e as pessoas, que é uma parte da cultura brasileira, as pessoas usam de uma forma pejorativa de um jeito muito errôneo. Então, eu sinto que a gente tem esse medo muito grande, no Decora eu tento quebrar esse medo, tanto nas pessoas que assistem, quanto nas pessoas que são os clientes ativas, de que as cores, a nossa identidade, as nossas texturas, as nossas formas, elas também são bonitas, né? Não só a ideia de uma decoração e de uma arquitetura que está ligado a um outro padrão estético de um outro contexto. Acho que isso é uma coisa que chama também muita atenção e também que gera muito o choque no Decora, de como as pessoas elas falam, mas você consegue combinar cores muito bem. Eu fui formada para isso. A gente tem que combinar cores muito bem, todos nós, porque a gente tem inúmeras possibilidades. Eu acho que quando eu viajo, quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para as ruas brasileiras, quando eu vou em festas, quando eu vou no teatro, quando eu vou no cinema, quando eu vou no museu e eu vejo as obras de arte, eu vejo cores, eu vejo formas, eu vejo texturas, eu vejo um país que ele é tão rico, ele é tão gigantesco, ele é tão continental, que a gente tem tantas possibilidades de referência,
que eu acho que é muito pobre a gente se pautar apenas num único estilo e apenas numa única forma de fazer. Então, o choque também vem dessas experimentações que eu gosto de fazer no programa, dos usos de cores, de textura, de às vezes pegar uma pessoa que fala, eu gosto de amarelo, e falar, então vamos usar um amarelo, mas vamos usar um amarelo de um jeito diferente. E eu acho que, e mostrar que a gente pode ser elegante, a gente pode também ser clássico, a gente pode também fazer algo bonito e ousar nesse sentido e não abrir mão da nossa história. Então, eu acho que tem esse choque, assim, que é o mais legal, sabe? Eu adoro quando a pessoa vem um mês depois e fala, agora eu entendi. Eu falo, sim, agora eu estou usando. Porque eu acho também que são processos e a gente também tem, acho que a gente vive num tempo que a gente tem muita urgência de saber, de querer tudo rápido, de querer tudo instantâneo. Eu faço tudo muito rápido, mas eu também entendo que existem processos para que as coisas sejam absorvidas. E do público que assiste o programa, acho que foi um choque por eu ser muito colorida, num primeiro momento, de eu ter essa coisa das cores, até no jeito de me vestir. E hoje eu recebo muitos elogios, principalmente das senhorinhas na rua, eu acho tão fofo. A coisa da minha mãe assiste o Decora, eu acho muito fofo. Acho que é um programa que ele mexe muito com o afetivo, porque acho que casa é uma coisa muito afetiva. E eu recebo muito esse feedback do eu tinha medo de usar cor, e aí agora eu estou aprendendo a usar cor com você. Então, eu acho que isso, para mim, é super gratificante, porque envolve, no fundo, toda essa minha discussão sobre essa visão do cafona, do feio, da nossa história, da nossa identidade. E essa questão que tu coloca, né, da pessoa demorar um tempo também para processar o que ela está recebendo como serviço de arquitetura, né, é uma cultura também, né? Tu também fala dessa questão que a arquitetura é para todas e todos, né? Então, nessa perspectiva, eu pergunto para a Maria Elisa, como é que tu vê isso dentro da faculdade de arquitetura, né? Como os estudantes veem esse novo caminho para a arquitetura, da arquitetura social, da arquitetura voltada mais para as pessoas que hoje não têm acesso a esse serviço? Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Porque a gente tem que entender o quadro das escolas de arquitetura como uma mudança que foi magnífica, né, nos últimos anos, com os programas de acesso à universidade, o FIES, ProUni, principalmente, né? Eu fiz faculdade com ProUni. Isso. Não preciso falar mais nada. Que foi uma mudança de uma qualidade dentro dos cursos de arquitetura, né? Eu dou aula há 40 anos no curso de arquitetura. Então, o que eu vi acontecendo e a reação de alguns colegas que diziam, nós vamos ter problema, esses meninos, né? Foram meus melhores alunos, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. E aí trouxeram um sopro, né? E aí, quando você estava falando, eu fiquei imaginando por que as pessoas estranham as próprias casas ou não sabem cuidar das próprias casas. A gente foi expropriado do nosso corpo, né? Eu sou uma mulher velha, né? Eu fiz arquitetura, me formei na década de 70, eram poucas mulheres na escola, né? E quando você dizia, então, eu vou abrir um escritório de arquitetura, tive durante 30 anos, aquilo era, como assim? Você vai fazer arquitetura? Isso em Minas Gerais, né? Aquele estado, infelizmente, conservador, mas que esse ano, né, conseguimos virar Nordeste. Então, eu acho que a gente foi expropriado do corpo, nós fomos expropriados, né, de poder ser mulher e fomos expropriados da nossa casa. O que a gente queria, né? Então, a gente quer alguma coisa que é do outro, que é da outra, que é de outro lugar, que é de outro clima, né? Que é de outra situação, de outra cultura. E, no entanto, que beleza, né? Você poder usar, lançar mão disso, das cores da gente, do nosso jeito, né? E esse jeito que é tão variado pelo Brasil afora, né? É isso, eu acho que a mudança que aconteceu levou aos estudantes hoje, né, e também por uma outra mudança do próprio nosso perfil profissional de inserção no mercado, né, você tem hoje uma outra realidade, já não são mais
os grandes escritórios, aliás, escravizam os jovens arquitetos, né, para conseguir produzir nesse sistema maluco. Então, a possibilidade de trabalhar com a assistência técnica, né, em todos os níveis, e aí poder, de fato, transformar esse enorme parque construído que a gente tem, autoconstruído, com problemas seríssimos, não só da própria casa, mas os problemas urbanos, a possibilidade da gente, como arquiteto, alterar esse quadro, atuar junto com as pessoas, esse programa maravilhoso, por exemplo, do CAU aqui, né, Nenhuma Casa Sem Banheiro, né, são realidades tão duras e que esses estudantes que hoje estão na universidade, eles sabem disso. Né? Quando eu comecei a dar aula na escola de arquitetura, a gente levava os estudantes para conhecer a periferia. Né? Hoje, os estudantes levam os professores para conhecer suas casas, né? Para interferir ali. Então, é uma mudança tão importante que eu acho que essa visão, de fato, do nosso papel social, a gente fala isso há tanto tempo, né? O papel social da arquitetura, ela foi introjetada pelos estudantes. Claro que não todos, né, gente? Claro que a gente tem aí sempre uma disputa de classe. A gente é um campo da produção, nós somos um setor da produção dos mais predatórios, né, pelo que a gente tira do solo, pelo que a gente joga de resíduo, pelos espaços que a gente preda, pelos senhores a quem a gente serve, né? A gente é um setor dessa especulação imobiliária que a gente, como arquiteto e urbanista, desce a lenha, né? E na academia critica, e no IAB e no CAU, mas a gente faz parte desse setor produtivo. Então, há uma disputa aí também, mas eu acho que é uma disputa que nós vamos ganhar, tá? Bom, tu falaste de um dos nossos programas, né, aqui do CAU-RS, do Nenhuma Casa Sem Banheiro. Então, o CAU-RS tem investido, né, nesses programas para levar a arquitetura, né, o serviço de arquitetura acessível para todas e todos. Tentando implementar, né, uma lei que já é bem antiga, né, que surgiu até como uma luta aqui no Rio Grande do Sul, através do Clóvis Eugen Fritz, né, enquanto vereador em Porto Alegre, que criou uma lei de assistência técnica para habitação de interesse social, e depois isso, então, foi para a nível nacional. Em 2008, a gente teve a aprovação, né, da lei federal, através do Zézel Ribeiro, também os dois arquitetos, tanto o Clóvis quanto o Zézel, né, então, importância também, né, da gente estar presente nessas lutas políticas, nessa presença política, né, que, na verdade, a Tainá agora está nessa representação, e nós, no Rio Grande do Sul, também elegemos dois, um arquiteto e um arquiteto, né, como deputados federais, né, para a próxima gestão. Então, esse trabalho também é importante, mas a lei está criada desde 2008, uma lei federal. Então, o CAU se vê nessa posição de implementar essa lei, de alguma forma, dar esse empurrão para que ela aconteça. Então, a gente pensou nesses programas, né? A Casa Saudável, né, trazendo a questão da habitação como uma questão de saúde, que realmente, né, através do teu trabalho, a gente vê isso com a história da pandemia, como é importante a pessoa estar num lugar não só agradável para que ela se desenvolva, enfim, mas ter as condições mínimas, né? Então, com a pandemia, surgiu essa questão de não ter lugar para lavar as mãos, muitas vezes, né? Então, aí surgiu a ideia do Nenhuma Casa Sem Banheiro. Mas a gente percebe também, claro, é uma luta longa, a gente está buscando, está tentando ajudar nos caminhos, nos arranjos de como fazer com que essa legislação realmente seja aplicada, né, pelos municípios, trazendo a arquitetura realmente, né, para todas e todos, melhorando a qualidade de vida das cidades, né? Quando a gente trata da habitação, a gente acaba também tratando do todo da cidade, levando saneamento e o pertencimento das pessoas também, né? O acesso aos serviços. Mas a gente também percebe que a lei prevê essa assistência para famílias de 0 a 3 salários mínimos, e a gente tem uma faixa aí de renda intermediária que também não costuma acessar, né, o serviço de arquitetura. Então, pergunto para vocês agora, deixo aberto aqui, como é que vocês vislumbram como a gente poderia atingir essa faixa, né,
de pessoas que hoje não se acham, não acham que é possível acessar o serviço da arquitetura, né? Difícil. Tem algumas coisas que as pessoas já andam fazendo. Eu gosto muito da ideia de alguns colegas meus de criarem consultorias em seus próprios escritórios. Então, eu tenho um serviço que eu presto, em que eu posso fazer um serviço maior, mas eu crio pacotes mesmo, né? Eu sei que é complicado, né, a gente pensar como remunerar isso, mas é uma coisa que eu venho vendo muito, que são pacotes de atendimento, né? Como você compra um serviço, hoje, cada hora a gente tem um serviço de streaming, de um produto, que a gente paga um pacote e a gente tem acesso. E aí são acessos a consultorias básicas, mas já com um profissional. Eu acho que essa é uma alternativa que eu venho vendo, até de jovens arquitetos aplicando como uma forma de se inserir no mercado e de colher experiências mesmo. Acho que são possibilidades. Eu tento direcionar, quando eu recebo algumas mensagens, para esse tipo de profissional ou para algum tipo de coletivo que faça algum trabalho, porque eu recebo algumas mensagens, algumas num sentido até de uma atuação mais estrutural do que necessariamente pontual, assim. Mas acho que existem muitos campos e muitas formas de atuação. Eu acho que, no fundo, o que eu sinto das pessoas é muito a ausência da comunicação do que é o papel do arquiteto. Acho que a gente que é arquiteto, entre a gente conversa tanto sobre as nossas inúmeras possibilidades de trabalho, de atuação, mas muitas pessoas ainda não sabem o quanto a gente pode fazer para o outro, né? O quanto a gente pode atuar nas cidades e no dia a dia, e no cotidiano e no bem-estar das pessoas. Eu acho que tem um gap de comunicação muito grande. Assim, eu vejo que tem um esforço gigante do IAB, do CAL, de inúmeras instituições e de alguns arquitetos que têm visibilidade, da gente comunicar quais são as inúmeras atuações do arquiteto. Mas acho que até a procura também não existe, porque também onde está o arquiteto na sociedade discutindo publicamente, sabe? A discussão pública, eu acho que ela é importante. Quando a gente fala da discussão política, a atuação da Tainá e de outros deputados, ela é uma discussão pública, né? Você pega o microfone na mão e você tem a possibilidade de falar. Se a gente for pensar na imagem do arquiteto, não dá para desassociar das novelas do Manuel Carlos, aquela figura boêmia de calça de linho, que às vezes toma um café, às vezes faz um desenho, que não é... Mas é verdade, né? Sempre, eu adoro Manuel Carlos, gente, eu amo, são as minhas novelas preferidas. Mas sempre tem o arquiteto, repara. E ele sempre é essa figura meio classe média, média alta, que fica ali andando pela orla, às vezes ele faz um desenho, ele toma um drink, ele escuta um jazz, que é um pouco... uma imagem, né, uma performance, que eu vi, às vezes, até na própria faculdade de arquitetura, que é o performático da figura do arquiteto. Que eu não estou dizendo que a gente pode escutar um jazz, eu adoro, mas às vezes o performático, essa imagem que se cria, acaba afastando as pessoas, porque elas não entendem que o arquiteto ele é uma pessoa comum da sociedade, ele é um profissional, que ele é tão importante quanto um médico, quanto um advogado, quanto qualquer outro profissional da nossa sociedade. E a gente tem uma responsabilidade. E eu acho que parte dessa responsabilidade se perde, inclusive nos nichos que não estão incluídos nessas políticas públicas, porque as pessoas sequer imaginam a possibilidade de ter um profissional de arquitetura. E aí, mesmo que existam profissionais que já atendam com valores mais acessíveis, que já tenham criado formas de atuar com valores fixos e inúmeras possibilidades de pensar o projeto de arquitetura que não seja possibilidades caríssimas e inviáveis, acho que ainda falta comunicação, né? Porque a gente ainda não é tão... O arquiteto ainda é uma figura distante para as pessoas. E aí, só complementando, eu fiz faculdade com o ProUni, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz. Sempre falo, acho que é super importante. Não no sentido meritocrático, porque eu não acredito nisso, mas eu acredito muito na ideia de mostrar como esses programas sociais eles são importantes e como eles podem fortalecer outras narrativas e mudar realidades. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, e eu fiz arquitetura. Não tinha ninguém na minha família que era arquiteto.
isso era tão distante para mim, que eu fiz arquitetura porque eu era muito louca, dá para perceber. E aí eu fui lá, fiz um teste vocacional desses de internet, e aí deu arquitetura, eu falei, ah, você é arquiteta, maluca. Eu não sabia que era um curso concorrido, não sabia que era um curso elitizado, não sabia nada. Eu sabia que, eu tenho esse feeling, eu vou. E eu acho que esse não saber, né, eu não saber, já diz muito sobre essa questão do que eu estou falando da comunicação. De, às vezes, a gente ter jovens que são super potentes. Eu não sabia, mas o meu teste vocacional deu arquitetura porque eu amava desenhar. Eu amava arte, eu amava a cultura, eu era fissurada em cenários, eu respondia as perguntas e eu fui direcionada para os campos artísticos e para os campos de atuação que envolviam o fazer manual, mexer com as mãos, desenhar, porque eu era essa pessoa. Mas eu nunca imaginei fazer arquitetura, porque onde está o arquiteto, né? Onde está essa figura dizendo que eu posso fazer arquitetura? Então, hoje, como arquiteta, tanto na TV, mas fora da TV também, eu me cobro muito de falar para as pessoas, façam arquitetura, façam o que vocês quiserem, mas façam arquitetura, porque a arquitetura é um campo tão amplo, tão legal, a gente discute tantas coisas, a gente consegue atuar de tantas formas, é um trabalho tão rico e tão importante, tão necessário. E eu acho que a comunicação, para mim, é uma coisa muito importante, tem a ver com o meu trabalho, mas eu me cobro de fazer isso também fora da TV. Semana passada eu estava entre jovens que estavam prestando o Enem, jovens negros, de um projeto, falando para eles o quão era importante a gente fazer faculdade, como era importante a gente se apropriar desses lugares para a gente expandir e para a gente criar uma outra perspectiva de olhar. Eu recebi um vídeo recente do Decora mesmo, que era uma menininha negra que ela me imita para a família dela. Ela fica me imitando o jeito que eu falo e tal. E aí eu estava contando isso para uma amiga, e minha amiga falou que a filha dela assiste o Decora e falou que quer ser arquiteta agora. E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de comunicação, ela é muito importante. A gente precisa mostrar que a arquitetura é uma coisa realmente para todo mundo, que todo mundo tem que se apropriar da arquitetura, todo mundo poderia fazer arquitetura, todo mundo tem que ter acesso à arquitetura. Acho que é isso. Quer falar um pouquinho, Maria Elisa, sobre essa temática da assistência técnica? A lei, ela limita a essa faixa de renda, né, que é uma faixa que tem sido desassistida constantemente, né? Tivemos aí o esforço no Minha Casa Minha Vida de atender essa faixa, mas é uma faixa que é uma área de pobreza, né, que as pessoas não têm acesso a quase nada, eu diria, né, se a gente pensar nisso. Agora, concordo que há um desconhecimento, mas a gente precisa estar em outros lugares. Eu fico imaginando, há muitos anos atrás, nós pensamos uma campanha que era assim, cimento tarja preta, né? A campanha seria para dizer o seguinte: você vai num depósito de construção, você pode comprar algumas coisas que não tem problema nenhum. Eu vou trocar o piso aqui da minha cozinha e tal. Mas você vai comprar uma caixa d'água de 5.000 litros, é melhor ter alguém que entenda, né, daquele peso de 5 toneladas no seu telhado, né? Você vai comprar ferro para fazer um pilar, é melhor ter alguém que saiba dimensionar esse pilar. Você vai comprar alguma coisa para uma tomada de 220, sei lá, né? Meu curso de elétrica foi péssimo. Deve ter alguma coisa, né, que precisa de um profissional. Então, além de toda essa questão, que a gente sabe que você consegue fazer um lugar melhor, né, porque a gente consegue ouvir, compreender e saber o que é, né, sair dessa ilusão que às vezes as pessoas têm em relação ao espaço e, de fato, propor alguma coisa que é melhor e que é mais barata. Isso aqui é incrível, né? Um arquiteto, num projeto até a obra, ele sai de graça, porque a obra vai ser mais barata. Ela vai ser melhor e vai ser mais barata. Mas, além disso, né, a gente precisaria estar ali, sei lá, igual o farmacêutico na farmácia. Você vai comprar no depósito de construção, então tinha que ter arquiteto ali. Você vai, né, procurar um lote, ou você vai reformar a sua casa, você vai
fazer um puxado, qualquer coisa, você precisava ter mesmo os arquitetos ali disponíveis, né? Mas, para isso, a gente precisa que a sociedade reconheça, não a gente, não a arquiteto ou arquiteto, mas que reconheça a arquitetura como aquilo que transforma a maneira da gente se relacionar, né? Como aquilo que cria espaços para que a gente possa ser uma república, né? Para que a gente possa ser igual, para que a gente possa ser diverso e igual, né? É isso que eu fico pensando. Acho que é isso. Estou achando que ela podia falar, mas está ótimo. Nossa, eu ia falar que eu sempre brinco no Twitter, aquelas que ficam no Twitter, que é impressionante como ninguém vai lá e fala para qualquer pessoa, vem fazer uma cirurgia em mim. Né? Mas com arquitetura é impressionante que qualquer pessoa, querendo ou não, na ausência, né, e nas loucuras do que a gente vive numa sociedade que é tão excludente, que é tão violenta, as pessoas acabam se arriscando de uma forma muito séria, né? Porque a gente às vezes vê coisas que aí vira piada e tal, vira meme, mas é muito sério, as pessoas correm risco quando elas estão dimensionando errado um pilar, quando elas estão comprando material que elas nem sabem se funciona ou não para aquilo. Então, é muito perigoso, mas é uma coisa que está muito associado aos trabalhos criativos, de uma forma geral, né? Que são trabalhos que são vistos como, eu posso dar um jeitinho, né? Tanto na hora de fazer um logo, quanto na hora de fazer uma casa. As pessoas, elas até, não só na ausência, mas acho que até na cultura de como as nossas profissões, elas são vistas como algo do feeling, algo como se a gente não tivesse um saber técnico. E a gente tem um saber técnico, né? Assim como um cirurgião. Eu não saio deixando qualquer pessoa abrir o meu corpo e fazer o que ela quiser. Então, eu também não deveria ter essa cultura de achar que o fazer técnico do arquiteto ele não é importante. Adorei a cimento tarja preta. Não, a gente sabe, né, que o próprio conselho, como fiscalizador da profissão, né, acaba fazendo com que as pessoas... mas é meio uma imposição, né? A gente gostaria que esse trabalho do arquiteto, a arquitetura, fosse reconhecida realmente. E que não fosse algo pensado, como diz a Stephanie, para a elite, né? Eu acho que a gente tem ainda tem esse pensamento, né, na sociedade de que a arquitetura é para uma elite, né? Então, é isso que eu acho que... E o teu programa, eu acho que desmistifica um pouco isso, né? Traz essa questão de que todo mundo pode ter acesso ao serviço de arquitetura, e faz a diferença na vida de qualquer pessoa, não precisa ser uma grande obra, uma grande casa, enfim, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é o reconhecimento, né, a gente tentar buscar o reconhecimento da arquitetura, do trabalho da arquitetura e como ela é transformadora na vida das pessoas e das cidades também, né? E aí eu te pergunto a questão do ser mulher negra, né, na arquitetura. A questão até tu falaste que fizeste para a Uni, então e a Marilisa disse que hoje isso está mudando, ainda bem, né, que tem mais pessoas que têm acesso, mas tu sentiste essas dificuldades por ser negra na tua trajetória como profissional? Acho que sem dúvidas, acho que dentro da própria faculdade é um super desafio esse pensamento de que os alunos que vão entrar com bolsa de estudos, com cotas, eles não vão conseguir acompanhar. Fica nítido o olhar de alguns professores para você no dia a dia. Acho que tem também a coisa da somatória do gênero e raça, dessa imagem que é criada da mulher negra na sociedade, que ela é uma imagem, ora, muito servil, né? Eu sempre brinco que a gente foi educado, pelo menos a minha geração, com figuras de mulheres negras, principalmente mulheres negras de pele mais escura, que é aquela coisa da tia Anastácia, que é aquela mulher servil, que está ali, que está gestando uma família que nem é dela, ou com essa outra imagem de uma mulher negra, que é a coisa da globeleza, que é essa imagem mais sensual e sexual dessa mulher que sambava, né, na vinheta do carnaval uma vez ao ano. E aí, quando eu entro na faculdade, eu acho que as pessoas se deparam, elas olham para mim, veem essa imagem basicamente de uma globeleza, e elas imaginavam, né? Eu lembro o primeiro trote da faculdade, um colega meu virou para mim e falou, samba para mim. Falei, oi? E aí foi quando eu comecei a me colocar como feminista negra, foi na faculdade de arquitetura. Acho que a faculdade de arquitetura foi muito impactante para o meu ativismo enquanto mulher negra na sociedade, porque
eu não me via nesse lugar. Não é que eu não sei sambar, é que eu não estava naquele lugar em que eu queria ser vista como um objeto do prazer masculino. Eu me via como uma alma livre, eu queria voar, eu queria pintar, eu queria viajar. E aí eu fui criada dessa forma pela minha família. Eu venho de uma família basicamente de mulheres, então nunca existiu um não, você não vai conseguir, não, você não vai fazer. A gente fazia tudo, a gente trocava a torneira, a gente pintava a parede. Eu era uma mulher basicamente com 18 anos, muito independente, muito livre, mas eu era do interior de São Paulo, não era da capital. Morava com a minha mãe, que era uma mãe solteira, então era minha mãe, minha avó, minha tia, minha outra tia. Não tinha também essa figura masculina do não, né? Dessa figura patriarcal dentro de casa. Quando eu vou para a faculdade, eu me deparo com uma faculdade majoritariamente de pessoas brancas, em que, mesmo sendo uma faculdade que tem muitas mulheres, os garotos, eles se entendiam como dominantes, assim. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito na faculdade de arquitetura, tirando os garotos que são LGBTs, a gente tem essa figura desses garotos no alto do seu privilégio, que eles se colocavam nessa média. E eu bati de frente automaticamente. Não só no não, eu não vou sambar, mas do não, eu não vou fazer isso. Isso aqui é feio. Aí eu dava palpite, do tipo, que cafona. Sério? Não gosto. Eu li um livro que falava outra coisa. E aí eu entendi que, como mulher negra, as pessoas não imaginavam que eu teria opiniões. Que eu acho que esse foi o grande chave da minha existência na faculdade de arquitetura. Porque as pessoas acharam que eu ia passar nula, assim, do tipo, que eu já ia ter o impacto visual de estar ali naquele espaço, mas que eu não ia ter a coragem de levantar a mão e falar, não concordo. E aí eu levantava a mão e falava, eu não concordo. E foi muito difícil. Acho que a faculdade foi mais difícil que o mercado. Porque na faculdade, quando eu comecei a levantar a mão e falar que eu não concordava, quando eu comecei a levantar a mão e falava, mas eu não acho isso justo, as pessoas, elas tiveram um comportamento muito violento comigo. Passei por situações muito bizarras, assim, imaginando, parecia que eu estava num filme americano, Meninas Malvadas, assim, falava oi. E claro, também tem o fato de eu ter feito PUC em Campinas, que é uma cidade que tem um histórico racista, que vem antes da minha existência. Então, tudo isso gerou uma situação em que eu entendi a necessidade de a gente falar sobre gênero e sobre raça na arquitetura. Eu escrevi alguns artigos falando sobre isso. Eu me movimentei em relação a isso. Eu falo com arquitetos negros de vários outros contextos do mundo, e mulheres também. Acho que eu entendi que a gente tem uma necessidade de falar sobre o assunto e se impor nesse lugar, enquanto pessoas negras, mulheres negras, de colocar o meu lado criativo, de colocar as minhas ideias, mas também de colocar a minha existência num outro lugar que não seja do exótico, que não seja dessa imagem que foi criada, que não foi criada por mim. Então, acho que, imagina, gente, eu sou aquela pessoa que deu a volta por cima, Agora eu estou na TV, imagina os meus colegas, riam de mim, aí eles me mandam mensagem hoje em dia. Eu faço a linha do tipo, oi, nem lembro de você, nossa, mas eu lembro sim, quero dizer que eu lembro sim, lembro de tudo, porque eu sou canceriana vingativa, então lembro. E aí, mas eu acho que, eu falo hoje brincando, mas acho que foi um processo tão violento que em determinado momento eu cogitei abrir mão de ser arquiteta, que eu pensei, não é o meu lugar, eu tive que fazer uma terapia intensa, eu tive que refletir sobre várias coisas, e aí acho que por isso talvez eu tenha tanta segurança hoje de falar, eu gosto das minhas cores, eu gosto do meu jeito de pensar, eu gosto do meu jeito de criar, porque eu tive que, depois da faculdade, realmente me cuidar como arquiteta, como mulher, como pessoa negra na sociedade, mentalmente, porque foi um impacto muito pesado. E aí eu acho que as faculdades, elas precisam dar toda a estrutura possível para que esses jovens que estão entrando consigam concluir, Porque às vezes a gente entra, mas a gente não consegue concluir. Isso é muito doloroso. Não consegue concluir porque não consegue depois pagar mais, mesmo que tenha bolsa de estudos, um valor mínimo. Às vezes não consegue pagar a maquete, às vezes não consegue pagar a moradia, às vezes não consegue pagar a comida, e às vezes não consegue mentalmente ter estrutura para lidar com o dia a dia da faculdade de arquitetura. Para mim,
a faculdade foi muito mais intensa que o mercado de trabalho, porque aí no mercado de trabalho eu achei minha turma, eu achei a galera alternativa, das cores, vamos criar umas coisas loucas, é isso mesmo. Mas na faculdade eu estava com dificuldade de achar a minha turma. E aí eu me senti sozinha, eu me senti isolada e eu cogitei em vários momentos abrir mão. Hoje eu recebo ainda mensagens de muitas meninas negras nas minhas redes sociais, perguntando como que é, né? Como que foi. E aí, às vezes, eu sempre demoro para responder, porque para mim ainda é difícil falar, né? Fazer um texto sobre isso. Porque foi muito difícil, foi muito complexo, foi muito doloroso, mas eu acho que a gente precisa estar nesse lugar, sabe? A gente precisa estar na faculdade de arquitetura, a gente precisa estar na discussão de gênero, a gente precisa estar na discussão de raça, a gente precisa pensar na arquitetura como meio inclusivo também do que é o arquiteto, né? Eu brinquei da figura do Manuel Carlos, mas é aquela figura do homem branco, boêmio. Eu não sou essa pessoa, eu sou um pouco boêmia, tá, gente? Inclusive, mas eu acho que a gente precisa mudar as imagens, a gente precisa criar possibilidades, a gente precisa criar conforto também no sentido do fazer a arquitetura. Precisava ter sido confortável para mim estar na faculdade de arquitetura, eu podia estar voando em outros aspectos e não tendo que resistir à violência dos meus colegas. Eu fiz boletim de ocorrência para fazer faculdade, sabe? Porque os meus colegas me mandavam mensagem me chamando de macaca. Tipo. Então, era um estranhamento que foi gerando uma violência que chegou no nível que eu comecei a ter síndrome de pânico mesmo, porque eu tinha medo que alguém fosse me bater. Porque eu dava opiniões básicas do tipo, nenhuma mulher pode apanhar. E aí virava uma história do tipo, vagabunda, quem merece apanhar é você. Era um conservadorismo que eu, Stephanie, não estava associando ao fazer criativo. E era um conservadorismo que depois eu fui entender, né? A gente politicamente entendeu muito bem nos últimos anos, que ele existe na sociedade brasileira. E ele existe muitas vezes nos jovens brasileiros. E era assustador para mim. Então, acho que a gente tem que enfrentar também esse conservadorismo dentro da faculdade e do fazer da arquitetura. A gente não pode aceitar que os nossos colegas tenham visões tão erradas e absurdas de um fazer que, na minha visão, ele tem que ser progressista no mínimo, sabe? Então, foi isso que eu enfrentei como mulher negra na faculdade de arquitetura. E eu não desejo para ninguém, foi o que eu falei, né? Eu não gosto de transformar isso numa história de mérito. Eu venci. Não, eu não desejo para ninguém. Eu desejo que mulheres negras façam faculdade de arquitetura, que homens negros façam faculdade de arquitetura, que pessoas façam faculdade de arquitetura e elas passem pela faculdade absorvendo informação, criando, se consolidando e não tendo que enfrentar um sistema conservador, racista, misógino e por aí vai. Agradeço a tua persistência, né? E por desenvolver esse trabalho tão importante de disseminação da arquitetura, né? De forma tão potente, né? Através desse trabalho que tu desenvolve, né? No Decora. E a gente tem um tempinho, eu vou arriscar abrir para perguntas, breves perguntas. Deixa eu ver se o pessoal te enxerga aí, leva um microfone. Quero falar sobre a mulher negra, os 10 anos, porque foi um intercâmbio.
Bom, não foi uma pergunta, mas eu queria agradecer muito assim a tua colocação. Eu acho que tu abordaste vários aspectos aí, né, que passam pelo trabalho do arquiteto. E ficou bem claro, né, a necessidade da gente ter os espaços de participação, né, assim, um espaço para que ela possa se manifestar em relação ao que ela pensa da cidade, o que ela pensa, né, de como deve ser, né, a vida dela, enfim. E a gente, agora, hoje mesmo, a gente teve um seminário sobre planos diretores e discutiu dessa retomada da participação popular, que é importante, né, para que a gente possa também chegar, né, com o nosso trabalho bem feito, né, ouvindo as pessoas. E não sei se vocês querem comentar alguma coisa. E também fico feliz porque quem se manifestou foi uma não arquiteto, né? E é bem gratificante. Isso quer dizer que nós temos mais pessoas nos ouvindo, não só nós mesmos. Eu vou passar, então, para vocês, então, fazerem as falas finais aqui. Stephanie. Eu queria agradecer, gente. Fiquei muito feliz com o convite. Sempre que eu venho para cá, é enriquecedor. Adorei dividir mesa com vocês. Queria que vocês saíssem daqui cheios de ideias, que vocês tenham gostado. Acho que é sempre gostoso falar de arquitetura com não arquitetos e com arquitetos. E plantar um pouco essa semente também para a gente ter esse viés da fala e desse ativismo também, sabe? Eu acho que o papel do arquiteto, ele é um papel ativista, sabe? Eu acho que a gente não pode se distanciar disso. Acho que a gente pode buscar formas de exercer isso, mas acho que é importante a gente retomar esse lugar do arquiteto como esse ser social, crítico, que está atuando na sociedade com todo mundo e que está pensando também para além do seu mundinho e do seu próprio trabalho. Eu fico muito feliz, assim, acho que isso já é uma coisa super positiva, né? A gente poder trocar. Muito obrigada pelo convite do Cal. E me chamem para a próxima, que eu venho de novo. Porque eu tô louca para comer X, eu tô louca para comer X. Eu tenho esse lado boêmio, eu quero, gente. Se alguém souber, me ajuda. Adoro vir para Porto Alegre. Obrigada, gente. Eu quero agradecer de novo o Tiago, que eu estou vendo ali, o Rafa, que me receberam também, né? Ilha, que me recebeu também. E quero agradecer também ter ficado aqui, né? Achei uma noite deliciosa, uma conversa. Faltou, de fato, uma cachaça para a gente continuar, mas eu acho que, né, ela acontece depois, né? Porque, enfim, eu sou uma pessoa conservadora, eu bebo cachaça com frequência para manter uma tradição mineira. Mineira. Mas eu acho que você falou tudo. Que a gente saia daqui com mais esperança, com alegria, né? A gente tem um país aí para construir juntos, não é? Temos muito a fazer, muito, e eu acho que o nosso ofício é esse ofício da imaginação. A gente imagina um mundo, a gente vai lá e a gente quer mudar o mundo mesmo, né? Então é isso, obrigada, adorei esse lugar incrível com vocês. Obrigada. Eu não sei para vocês que estão assistindo, para mim foi maravilhosa essa conversa, né? E espero a gente ter a oportunidade de fazer outras, né? Essa é a nossa primeira edição da Trienal de Arquitetura e Urbanismo, então acho que a gente vai ter espaço para muitos debates, né, no futuro. Então agradecer mais uma vez, né, a presença e a paciência. Muito obrigada a todas e todos.